O exercício C, ele basicamente pede as mesmas coisas que ele pediu no exercício anterior, mas ele troca o retificador e a carga. Bom, sabendo disso, agora se trata de um retificador de 3 pulsos, então agora você tem o alfa e você pode calcular o seu novo alfa, você tem aqui o resultado fica π sobre 2. Agora, como você tem uma carga E na carga, você agora tem um valor de A, que não é diferente, que é diferente de zero. E aí a gente faz o cálculo da 0,35. Como você tem uma indutância, então você tem aqui um cosseno, se fizer o cálculo do cosseno, vai dar um cosseno de φ igual a 0,4. E pelo ábaco, esse ábaco aqui é um pouquinho mais complexo de olhar, porque você tem aqui o seu ângulo alfa corrigido, é 90. Aí você vai vir nessa linha aqui, mas você tem o A que não está aqui. Então você vai mais ou menos pela ideia, né? Ele está entre 0,2 e 0,4, que é 0,35 ali em cima, está na metade. Porém, ele é metade da metade, então ele é um pouquinho mais próximo do 0,4. Então se você vem aqui, que o 0,4 no caso é esse aqui de baixo, né? 0,2 e 0,4. O 0,4 você vem aqui e é 0,4 do cosseno também, o cosseno é 0,4. Então aqui é 1 cosseno de 0,2, cosseno de 0,4. É essa linha daqui. E se você vier aqui, ele é um pouquinho maior que a de 0,4, de A 0,4, porque ele é A 0,35. Você tem que o beta está mais ou menos nesse ponto aqui. Se você bater, está mais ou menos uns 204 aí, que foi o que eu marquei, foi o que eu enxerguei aqui. Beta igual a 204. Se você calcular o beta crítico, ele dá aqui o beta crítico de 210. Então tem um beta quase beta crítico. Se você for aqui para as curvas, você tem em preto a tensão na carga, né? E em azul, está um pouco escuro, mas esse azul aqui é a tensão em VT, ok? Você pode notar que a descontinuidade dela aqui em, em alfa e em beta, né? E dá para ver aqui que vai até beta crítico, que é bem próximo aqui do ângulo da corrente de tensão. Para analisar esse gráfico aqui, a gente vai olhar primeiro essa em azul, que é a tensão do tiristor, que de alfa até beta, ela é zero porque o tiristor T1 está conduzindo. E a partir de beta até beta crítico, ele passa a ser aqui a tensão de fase, porque nenhum tiristor está conduzindo, então ele é a tensão de fase menos o E, a carga E. Então é a tensão de fase menos 107 aí da carga E. A partir do beta crítico, o tiristor T2 passa a conduzir. Com ele conduzindo aqui, a gente tem que VT1 passa a ser a tensão de linha. E até que se chegue o próximo beta aqui, beta mais 120, que dá aqui que nenhum tiristor vai estar conduzindo. Então vai ser a tensão de fase menos a carga E. E assim se repete para os outros períodos aqui. A gente tem aqui o tiristor T3 conduzindo. E aí ele conduz nessa tensão de linha. Aqui todos os tiristores estão bloqueados. E aqui o T1 passa a conduzir novamente. Na carga em preto aqui, a gente tem que a tensão na carga ela é retificada em 3 pulsos. Então aqui, nesse pulso aqui, ela retifica o valor da tensão de T1, aqui em T2 e aqui em T3. Nos valores entre os tiristores, a gente vai ter o valor de E, exatamente o valor de E aqui que dá aproximadamente 107. Aqui a gente tem a forma de onda da corrente em T1, durante os ângulos alfa e beta, que é quando ele conduz, então é o único momento em que ele tem valor diferente de zero. E o beta aqui é depois de π, justamente porque ele tem uma indutância. Então, essa indutância acaba dando essa deformação aqui na corrente e durante todo o resto do período ela vai ser zero, porque o diodo está bloqueado. O valor da corrente média que flui pelo resistor T1 é o mesmo valor da corrente média que flui pela carga. Então a gente pode falar que VRLE é igual a VR
mais VL mais VE, tudo em seus valores médios. Bom, manipulando essa expressão, a gente tem que valores alternados não ajudam para valores médios, então você pode cortar para zero. E aqui, substituindo alguns valores e dando uma manipulada, a gente tem essa expressão aqui, e aqui não é E, tá? É R, então é dividido por R, tá errado. Porque aqui a gente começa a integrar esse valor aqui, chegando nessa expressão daqui. Utilizando os intervalos corretos, obviamente, a gente tem essa expressão para VRLE. A gente substitui essa expressão na expressão da corrente média, a gente obtém essa expressão com esse valor. Mas essa expressão aqui é só para a corrente da carga. E no tiristor, essa corrente ela é dividida por 3 porque essa corrente aqui é a soma das 3 correntes que passam por cada diodo. Então você divide essa corrente por 3 e você obtém 0,84 amperes.